É tão lindo, né? É tão lindo ver uma jovem Deus usando assim, né? Mas ninguém sabe o que ela passou, né? Para eu estar aqui, foi só a glória de Deus mesmo. Eu já vou encerrar, mas antes eu quero falar aqui. Eu fui morar com meu avô nesse período. E meu avô muito católico, ele rezava, né? Ele tinha muitos, né, santos na casa dele. Ele rezava dia e noite, rezava pela minha vida. Diga glória para Jesus. Foi bem num período tão difícil, porque foi num período que meu pai era separado da minha mãe. E nesse período aconteceu algo comigo, sabe, igreja? Foi bem num período onde Deus estava trabalhando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Diga glória para Jesus. Porque toda separação é bem difícil. Mas meu avô estava cuidando da gente. Cuidava como se fosse mãe, cuidava como se fosse pai. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu falar isso para você aqui. Eu não sei o que aconteceu na tua infância, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas na minha infância, Satanás tentou roubar a minha virtude. Nessa época eu havia sido molestada, eu morava na casa da minha avó, havia sido molestada, o processo foi parar na justiça. Depois de um ano, meu pai e a família toda do meu pai descobriu, e meu pai não queria mais eu morando na casa da minha avó, porque ela tinha um marido e esse homem me molestou. E aí a gente foi para a casa do meu avô. Eu fiquei lá sendo cuidada dele. Todo dia eu olhava para ele, cuidando de mim, me dando banho, e pensava, será que ele não vai tocar em mim? Olha para você ver como que é a mente da criança, né? Será que ele não vai tocar, não vai mexer? Porque isso era tão estranho, o trauma era tão grande, que meu avô cuidava de mim, cuidava de mim. E num determinado dia, pastor, a gente estava saindo da escola, e aí a gente foi para a casa dele, eu, mais minha irmã e ele colocou lá, ele sempre colocava naquela TV católica, sabe? E rezava, mas nesse dia ele colocou numa TV evangélica, e ele começou a orar. Ele começou a orar, e aí a minha irmã virou para ele e falou assim, mas o senhor não é católico, vô? O senhor está orando? Naquele dia, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Eu não sabia o que era servir Jesus. O Espírito Santo de Deus falou comigo, você vai entender o que eu vou fazer na tua vida hoje. Eu estou mostrando para você, sendo criança, o que eu vou fazer através de você na vida do teu avô. Vocês não entenderam, meu avô cuidava de mim, vocês estão entendendo? Na época lá que eu morava com a minha avó, havia sido molestada. Fui para a casa do meu avô, porque meu pai não queria eu lá na casa da minha avó. Fui criada por ele, o tempo todo sendo católico, né? O tempo todo rezando, mas nesse dia ele decidiu orar. Passou-se então os anos, eu tinha 18 anos de idade, eu já era missionária, eu já pregava. E eu tinha medo, porque o meu avô ele não gostava de crente, ele odiava a minha avó. E eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas hoje é cura na alma, então Deus vai curar a sua alma hoje. E aí, eu recebo uma notícia que meu avô teve um AVC. Aí fui lá para o hospital, fui lá na UTI. Antes disso, pastor, eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, Deus me mostrou eu ganhando o meu avô para Jesus. Só que meu avô já era de Jesus, ele já rezava, ele já orava, né? Mas ali Deus me levou dentro daquela UTI. Meu avô estava com AVC, aleluia. E aí uma parte do corpo dele paralisada. Aí eu cheguei lá dentro, pastor, do hospital, e falei assim, Deus, se o senhor quiser realmente me usar, o senhor vai me dar um sinal, porque eu não vou pregar aqui para o meu avô já reza, já ora, já é católico praticante. Eu vou falar sendo que ele já conhece, né? Ele é católico, ele serve ao Senhor. E aí, igreja, resumindo a história, porque o horário já está prolongado aqui, eu cheguei até lá. E aí a esposa dele virou para ele e disse assim, Evandro, segura na mão de Jesus. E na hora ele olhou dentro dos meus olhos, apertou a minha mão, com a mão que estava paralisada, porque eu estava pegando na mão dele. E ele disse, eu estou segurando na mão de Jesus. Quando ele falou isso para mim, eu comecei a me lembrar da minha infância. Eu comecei a me lembrar do que eu tinha passado com 9 anos de idade. Eu havia me lembrado de que aquele homem que era católico, havia cuidado de mim na minha infância, havia cuidado de mim na minha adolescência. Teve um dia, pastor, que eu quis fugir, porque eu não entendia nada que estava acontecendo. Aquele homem que era o marido da minha avó,
Ele estava com um processo na justiça para ser preso. Eu saí correndo da escola e fugi lá para a casa da minha avó. Meu avô correu atrás de mim e foi lá me pegar, porque ele não queria que eu entrasse na casa dela. E ele me deu uma surra bem dada mesmo. E eu falei, gente, eu não gosto desse vô meu não, ele está me prendendo tanto. Mas depois desse dia que ele virou para mim e disse, eu estou segurando na mão de Jesus, o Espírito Santo começou a falar comigo. Lembra daquele dia que ele rezou de frente àquela televisão? Lembra daquele dia que ele começou a orar? Lembra? E aí o Espírito Santo começou a usar minha boca para falar com meu avô. E eu comecei a cantar um hino para ele. E aí meu avô em lágrimas, com a boca torta, eu falei assim, vô, eu sei que o senhor é católico, mas o senhor quer aceitar Jesus? Ele levantou a mão para o alto e disse, quero. E ali eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Alabai, quederabá, subia. E algo lindo aconteceu naquele dia. Rebai, devá, súbia, darai, quebedava, súbia. Ele foi por um momento um pai na minha vida, por um momento uma mãe na minha vida. As pessoas querem tanto falar de religião, né? Mas tem tanto crente mau caráter, sem vergonha, vagabundo, pedófilo, né? Enquanto tem católico que às vezes até gosta do kardecismo, como era meu avô, mas cuidava de mim com honestidade, cuidava de mim com carinho, com amor, nunca passou a mão em mim. E naquele determinado momento eu ganhei o meu avô para Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez o seu passado foi de dor, foi de trauma, foi de ferida, mas teve alguém para cuidar de você, teve alguém para falar assim, ei, talvez eu não sou cristão, não sou crente, talvez nem sei o que é, mas vai cuidar de você e vai falar assim, eu cuido de ti, eu cuido de ti, e descansa em mim, comece a sorrir Esse homem que morava com a minha avó fugiu, foi para outro estado, né? O processo não prendeu ele, diga glória para Jesus. Eu perdoei também, do fundo do meu coração, perdoei minha avó também, porque minha avó um dia chorando, eu virei para ela e falei assim, por que vó, a senhora permitiu isso? Ela chorando em prantos, e eu perdoei minha avó. E meu avô, ganhei ele para Jesus, e na morte dele, eu estava dentro do meu quarto chorando, e pedi para Deus falar comigo, e Deus falou comigo aqui em Isaías 43:13, porque eu comecei, sabe quando bate aquela revolta? Por aquela pessoa ter cuidado de você, no seu pior momento, no momento que era para você estar segura, no momento que era para você estar bem. Talvez Satanás tentou roubar a tua infância. Aí eu comecei a orar a Deus e falando com Deus, Senhor, por que meu avô? E chorei tanto, porque mesmo que eu ganhei ele para Jesus, eu sabia que Deus ia levar ele. Só que aí eu pedi para todo mundo orar para curar meu avô. Só que aí Deus falou assim, não ore dessa forma, ore para que o meu desejo seja cumprido na vida dele. E aí eu comecei a mudar a oração. E quando eu recebi a notícia que meu avô faleceu, eu caí em prantos e chorei dentro do meu quarto. Deus falou comigo em Isaías 43:13 e depois falou comigo em Salmos 30. E sabe o que ele falou comigo? Aquela voz suave, pastor, entrou dentro do quarto e disse assim, o teu coração está batendo. E do mesmo jeito eu vou falar para você, que coloca a mão no seu coração aqui. O teu coração está batendo. Olha para cima, olha para o lado, olha para o outro. E os teus olhos estão o quê? Estão abertos. Sabe o que significa? Que você não morreu. O Espírito Santo falou isso para mim. As lágrimas secou, o coração parecia que ia parar de bater, mas olha aqui, continua batendo. Os olhos continuam abertos. Sabe o que ele falou para mim? Você não morreu, porque muitas lágrimas ainda você vai derramar. E você me pergunta, lágrimas de quê, missionária? Lágrimas de amor, porque valeu a pena. Lágrimas de alegria,
você ainda vai chorar lágrimas de alegria, porque valeu a pena chorar de tristeza, lágrimas de arrependimento, porque valeu a pena chorar por você ter pecado, ter caído, ter se prostrado. Aí ele ainda falava comigo assim, lágrimas de Arabai Kederai, de perdão, porque lá atrás, valeu a pena você até se decepcionar, você até se magoar, mas não te matou. Então significa que muitas lágrimas ainda serão derramadas, lágrimas de júbilo da presença do Espírito Santo, porque valeu a pena estar fraco, estar abatido, estar caído, lágrimas de amor, porque valeu a pena chorar de solidão. Você ainda vai derramar lágrimas de prosperidade, porque valeu a pena chorar de escassez. Fica sobre os pés em nome de Jesus.